Angelina Luiz, professora. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado, vamos lá. A lição da Escola Sabatina começa hoje. Gosto sempre de mostrar a capa da lição. Lições de fé no livro de Josué é o assunto do trimestre, né? Estamos estudando minuciosamente o livro de Josué. E hoje nós começaremos a nona semana, a nona lição, com o título Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Olha que lindo! Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. E aí nós temos a ilustração maravilhosa de uma família, né? Que está... quebrou as correntes aí com o mundo, né? Quebrou as correntes que os uniam ao mundo, o mundo do pecado, e está seguindo no caminho rumo ao céu, né? O portal de luz aí, significa o portão lá da Nova Jerusalém. E o versículo para memorizar está no livro de Zacarias, Zacarias 9, versículo 12, que diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Amém? Olha só, Deus faz essa promessa, né, para nós. A mesma coisa que ele fez com Jó. Nós sabemos que Jó, quando ele orou pelos seus amigos, quando ele começou a orar pelos seus 3 amigos, que apesar de serem podres de ricos, filósofos, poetas, homens de alto nível intelectual, eles eram pensadores daquela época, mas eles não conheciam a Deus profundamente como Jó conhecia. E apesar deles passarem aquele tempo todo acusando Jó de pecado, e Jó sabia que não tinha errado, Jó começou a orar pelos seus amigos, para que eles fossem salvos, para que eles conhecessem a Deus. E quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido em dobro. E eu gosto sempre de lembrar que apesar de Jó ter tido mais 10 filhos, né? Exatamente 7 homens e 3 moças, igual ele tinha antes, eu creio que lá no céu, ele terá então os seus filhos em dobro, né? Que os 10 primeiros filhos ressuscitem, vão para o céu junto com a segunda fornada, né? Então, vamos lá ao assunto da lição. Os capítulos 13 a 21 de Josué contêm longas listas de fronteiras e divisões de terras destinadas às tribos de Israel. Para muitos leitores de hoje, essas descrições podem parecer irrelevantes, ou seja, sem importância. Mas elas têm um significado teológico importante. Essas listas mostram que a Terra Prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível, era algo possível, era algo real que eles podiam tocar, penetrar e pertencer, né? Pertencer a eles. E eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. A promessa era possível, a promessa era real, a terra era real, era possível eles tomarem aquela terra, mas eles tinham que se dispor a possuí-la, se dispor a lutar por ela, fazer esforços para poder ganhá-la, conquistá-la. A terra seria dada aos israelitas como herança, um presente que cumpria a promessa feita por Deus a seus antepassados. Né? Aquele versículo: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês.
entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1:18. Então, como sabemos, lá em Gênesis ainda, né? Deus prometeu a Abraão isso. Ele disse, olha, você vai ser pai de uma grande nação, eles vão ser escravizados e depois de 400 anos eu vou libertá-los e aí eles vão possuir a terra. Essa terra que você está pisando agora será dos seus descendentes, mas isso vai ter um tempo. Então Deus prometeu a Abraão que a terra pela qual ele estava peregrinando um dia seria dos seus bisnetos, tataranetos, né? No tempo certo. Então, nesta semana, nós vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à terra prometida e refletir sobre sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus em Jesus. Amém? Então, nós vamos ver isso aí, nesses conceitos teológicos relacionados à terra prometida, que nós podemos hoje colocar para a nossa vida em relação a essa caminhada que nós temos rumo a Canaã celestial, rumo à vida eterna, a promessa que Deus nos dá de um novo céu e uma nova terra. Amém, irmãos? Então, nós somos herdeiros das promessas e prisioneiros da esperança. E esse título dessa lição me lembrou de um hino do Inário que diz, ó tu herdeiro do reino celeste, né? Porque tu dormes já perto do lar, rompe as correntes que ao mundo te prendem, vem a Cristo que te há de salvar. E aqui tem a família quebrando as correntes que os prende ao mundo e mirando, correndo em direção a Canaã celestial. Então, somos esses herdeiros das promessas de Deus e somos prisioneiros da esperança, ou seja, todos os dias nós devemos relembrar que nós temos uma esperança fundamentada na promessa de quem não falha, que é a promessa de Cristo de voltar e vir nos buscar e nos dar por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Grandioso Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelas tuas grandes promessas, as tuas promessas incomparáveis, promessas, como está escrito, de coisas maravilhosas que nunca nenhum olho humano viu e nunca nenhum ouvido humano ouviu e nunca passou pela mente humana as coisas maravilhosas, deliciosas, incomparáveis que o Senhor tem preparado para os teus servos. Nós não merecemos, mas Cristo merece. O reino é dele e ele escolheu reparti-lo conosco. Ele conquistou esse direito na cruz do Calvário. Teu Filho Jesus Cristo desceu a esse mundo, sofreu em nosso lugar e conquistou na cruz o direito de nos levar para lá, o direito de nos fazer co-herdeiros dessa promessa. Então, Senhor, que possamos ser prisioneiros dessa esperança, que possamos romper as correntes que ao mundo nos prendem e possamos, Senhor, olhar somente para a tua luz, para a tua glória, para a cruz de Cristo, olhar para a tua palavra, para as tuas promessas que não passam, que o Senhor não quebra nenhuma delas, até cumpri-las fielmente como o Senhor prometeu. Que nós possamos crer nisso a cada dia, firmar a nossa fé na tua palavra, no que o Senhor diz, e que nada nesse mundo nos prenda, Senhor. Que nada nesse mundo, nada nem ninguém nesse mundo nos prenda, para que nós possamos, enfim, ser livres em Cristo, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. E nós muitas vezes louvamos aquele louvor. O Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Então, se o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente, Senhor, nós verdadeiramente somos livres desse mundo. Nada nos prenderá. Ajuda-nos a libertar também a nossa mente, para que a nossa mente se encha das tuas promessas, das tuas palavras que são fiéis e verdadeiras.
elas nunca falham, enquanto que as coisas desse mundo sempre são falíveis e traiçoeiras, mas as tuas palavras são fiéis e verdadeiras e jamais falharão. Nelas nós podemos e devemos confiar. Fica conosco agora no estudo do livro Ouse Pedir Mais, que cada um de nós possa extrair lições valiosas para a sua vida de fé. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.